Olá, vamos falar nesse texto sobre IoT, Internet das Coisas. Especificamente, nós vamos dar uma cara, a esse tema voltado à automação industrial, orientado à indústria 4.0, que tanto nós estamos falando, tanto que se fala no mercado. E IoT, que é a Internet das Coisas, que no nosso caso ele vai formar uma camada digital, onde vai permitir que mais esse tripé da indústria 4.0 tenha condições de funcionar. A ideia nossa é passar de uma forma prática e direta como que tudo isso se complementa nas plantas industriais. Mais uma vez explicando que a intenção de nosso trabalho voltado à indústria 4.0 é de falar dos principais temas. Nós já falamos de alguns e esse especificamente falando da internet das coisas, IoT. Fazendo uma analogia e continuando com ela, desde o nosso começo lá, quando nós falamos de infraestrutura, nós falamos das rodovias, né? Então nós construímos a rodovia, que seria a nossa infraestrutura. Depois a gente colocou sinalização e procedimentos, que aí seria a cibersegurança. E agora especificamente o que? Depois dessas vias todas montadas, nós temos todos os participantes desta rodovia, quem vai colocar e quem vai colocar a informação e quem vai consumir essa informação. Não só no que é de automação especificamente, mas de outros elementos que existem na indústria, mas que não faziam parte como dado, informação em tempo real. Então isso que nós vamos ver que é muito interessante e que complementa uma camada digital. Então nós vamos falar então de como criar essa camada, de digitalização no processo produtivo, como que nós vamos conectar então essa cadeia de fornecimento para complementar essa interconexão. E quais são as ferramentas de gestão, de operação no nível de digitalização da produção? Vamos ver um pouquinho disso. Bom, nós temos alguns cenários e a gente continua aqui no nosso ambiente cibernético, né? A TI, a TO, a IoT, né? O Big Data e as redes e a sua segurança. A gente vai trabalhar com alguns cenários, né? Então, assim, uma unidade produtiva é necessário digitalizar os movimentos dos ativos. Esse é o nosso principal objetivo, do planejamento e controle da qualidade. Então, esse é o primeiro elemento. Para apoiar o setor de manutenção, que é muito importante, a digitalização de todos os elementos ativos na planta, os documentos e cenários, para permitir o quê? Um prognóstico dessa planta produtiva. E a interconexão da logística, fornecedores, suprimentos, agrícola na rede industrial, que permitia a gestão em tempo real. Tudo isso vai ser conectado, tudo isso está dentro da rede de IoT. Nós vamos ver então como que isso é o grande diferencial. Falando um pouquinho de evolução, então focado em IoT. Então antes o que acontece? Não tinha rede, Então quer dizer, quando muito o dado não era digital, era analógico, Então o que eu tinha então, mesmo com a evolução dos dispositivos, Era focado simplesmente o dado para o controle do processo, nada além disso. Ele estava ali para isso. Depois com as redes locais, aí sim a gente começou a ter uma informação mais vertical, começou a haver troca de dados, mas somente naquilo que permitia o dispositivo, o equipamento, o sistema, ele tinha que permitir essa troca de informação. E muitos deles não permitiam. Mas esse era o nosso momento das redes locais, que ainda a gente tem muito sobre isso. Mas quando eu penso em redes convergentes, indústria 4.0, agora de fato, eu tenho que criar uma camada digital. Tudo que está dentro da cadeia produtiva tem que estar dentro das nossas vias. Nós já falamos bastante disso. E para complementar as vias, dados que eles são existentes, mas eles não participavam da rede, isto é, ele não era convergente, agora ele deve passar a ser. Então isso é uma premissa da indústria 4.0. Temos muitos desafios para pensar em digitalização de planta. Os principais que a gente poderia colocar assim, para a gente delimitar o que nós estamos falando, como que a gente cria então uma rede de informação para complementar, para complementar na produção, que é onde eu posso planejar, monitorar a produção e manutenção com detalhe, tudo em tempo real. Esse é o principal objetivo.
Como conectar redes independentes, né? Por exemplo, uma rede da logística, rede de fornecedores, laboratórios, né? Como que eu vou unir tudo isso nas redes industriais? O que deve ser feito, né? E como estabelecer padronização e segurança nessa informação? Nós já falamos no nosso texto anterior sobre cibersegurança, nós vimos da importância e a preocupação que nos leva a isso, né? Nessas redes de IoT na indústria. Bom, como que é a informação na indústria 4.0? Isso é um pilar nosso de conceitual que nós não podemos esquecer. Por isso que tudo tem que estar conectado. Então, as informações da indústria 4.0 têm que seguir algum critério. Bom, primeiro, eu tenho que conectar qualquer coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Tudo que está lá à disposição da indústria, os ativos, os sistemas, os subsistemas, enfim, tudo que faz parte da cadeia produtiva tem que estar conectado na rede. Depois, essa informação trafegando, né, essa conexão, ela tem que estar o quê? Em qualquer lugar. Em todos os elementos, né, de toda a planta. E depois esse dado, né, ele tem que estar disponível, essa conexão, o quê? A qualquer hora. Qualquer hora que eu precisar dessa informação, ela tem que estar ali para mim. Né? Então, esse tripé de qualquer coisa, da conexão em qualquer lugar e de essa informação estar em qualquer hora, ela forma realmente esse, vamos chamar assim, desse tripé de dados, né, da indústria 4.0. Isso é um conceito que nós temos que levar ele em consideração. Bom, então a gente teria aqui para explicar, o pessoal pergunta a diferença, né? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas qual que é o contexto aqui, né? Então aí eu teria um consumidor, o consumidor tendo o que? Elementos, né? Qualquer elemento, coisas, né? Aqui nós colocamos alguns aqui, os fones, os vestíveis, né? TVs, aplicações, qualquer coisa, né? Que seria o IoT, conectando aonde? Na internet, no cloud. Eu teria a indústria, conectando o quê? Qualquer coisa da indústria, tudo que está na indústria, né? E eu junto tudo isso, né? Só que na indústria eu chamo de IoT. Tá? Isso são só convenções, pessoal. Isso é só para a gente ter uma ideia de projeto, mas na verdade tudo que eu vou conectar na internet, que eu vou usar dentro de uma rede pública ou privada, dentro dos meus objetivos de indústria 4.0, tá? Mas aqui está um contexto para vocês. Esse sim é importante entender. Há pouca literatura falando sobre isso, mesmo porque tudo isso é muito novo ainda, né? Mas aqui dá para a gente criar dois pilares fundamentais de entendimento. O que é o IoT e o que é o IIoT. O IoT é a internet das coisas e o IoT é a internet industrial das coisas. Bom, as principais diferenças, né? O IoT, ele é uma revolução de fato da informação das coisas. Como é que você imaginar uma geladeira conectada na internet? Isso não existia. O IoT é a evolução da informação, quer dizer, a informação, por exemplo, da logística, ela estava lá. Só que muitas das vezes a informação da logística, ela não está o quê? Ela não está conectada na planta industrial, que é o que nós vamos ver agora. Então nós vamos conectar isso. Depois, o IoT, o foco está no dispositivo. Aqui, a informação, o foco está onde? Na informação dos dispositivos, dos sistemas que já são existentes, como nós já acabamos de falar. O IoT, a informação vem dessas coisas, né? Que nós acabamos de explicar. E o IoT vem dos dados. Por que dos dados? Porque é um composto, é um sistema, um subsistema que vai formar uma via de um conjunto de informações. O IoT, os dados são individuais, né? De cada dispositivo. Por exemplo, eu posso pegar um transmissor de pressão que ele não vai estar no controle, mas ele vai estar apenas para uma informação de ativo. Então ele somente é daquilo. Aqui não, aqui os dados estão estruturados. O que é um dado estruturado? São conjuntos. Né? Por exemplo, uma tabela, onde eu vou colocar essa tabela dentro da nossa rede para tomada de decisões. O IoT, normalmente, aplicações não são críticas. Por exemplo, esse transmissor de pressão está gerando informações lá para a minha manutenção, para gerenciar ativo. Essa informação cai. Não vai acontecer nada, não vai ter problema nenhum. Vai continuar funcionando, apenas não vou ter mais a informação do ativo. Agora, na camada de IoT, as aplicações são críticas de controle, como por exemplo, eu posso pegar toda uma camada de informações logísticas de caminhões e fazer um controle de produção em tempo real em relação à entrada e saída de produto. Então ela passa a ser crítica. Tá? Eu posso ter camada de IoT dentro da indústria? Claro!
né? Então vamos imaginar que você tem um equipamento, uma máquina, um dispositivo dentro da indústria que você somente quer o quê? Produzir informação e jogar ela. Então vamos chamar isso de IoT. Agora, as informações que são críticas, onde você vai gerar modelos de tomadas de decisões que vão compor o sistema da indústria 4.0, que na ponta vai conectar a uma decisão ou uma máquina que vai controlar uma outra máquina, que eu vou explicar para vocês, então eu chamo isso de IoT. É apenas para fazer uma diferenciação e a gente entender isso de uma forma mais tranquila, sem gerar confusões em relação a isso. Bom, a gente digitalizando a indústria com essas camadas, tá? Não importa, nós vamos falar aqui de IoT ou IoT, nós temos alguns benefícios esperados. Quais são os benefícios da implantação de internet das coisas na indústria? Os principais. Isso já é tudo estudado, tá? Mas eu vou passar para vocês os principais. Redução de operações ou de paradas. Quer dizer, eu vou diminuir operações da produção e vou reduzir paradas. Melhorar o uso do ativo da indústria, né? Então eu vou ter aqui uma melhoria aqui, tá? Depois vocês vêm com mais detalhes, né? Em 2 anos e 5 anos, tem todo um estudo em relação a isso, tá? Mas é uma visão geral para vocês. Ó, eu vou reduzir operações ou custo do meu ciclo de ativos, ó, melhorar o uso do meu ativo, isto é, a performance dele. Olha, eu vou ter melhoria de produção, pessoal. As melhorias são muito grandes, né? É um composto, quer dizer, é uma mudança de fato, né? No modelo de produção. Olha, aumento da rapidez nas tomadas de decisões. Olha quanto aumenta, quer dizer, você tem muitos ganhos. Oportunidades para novos negócios. Não é que você vai criar novos negócios. O que acontece? Quando você começa a enxergar essa indústria digitalizada, você começa a enxergar lacunas e oportunidades que antes você não via. Então, isso é esperado, né, como um benefício. E olha que interessante esse, permitir venda ou compra de produtos como serviço. Eu posso criar um novo modelo de indústria, onde eu simplesmente não vou vender o bem, eu posso, por exemplo, comercializar isso como uma forma de serviço. Isso é uma grande tendência nos novos modelos de indústria 4.0. Pois bem, por que digitalizar? Nós vimos então que essa apresentação ela está falando de internet das coisas. Isso é digitalização das informações, né? Dentro, no nosso caso, no meio da produção. Por que digitalizar? Nós temos um contexto. Olha que interessante. Ó. A informação é barata. A informação é barata, ela está lá. Eu só tenho que digitalizar ela. Transformar a informação em inteligência. Olha aqui, ó, tem os dados. Ó, quanto mais eu subo aqui, ela se torna mais inteligente. Diminuir a expertise. Nós vamos caminhar logo nas indústrias que eu não vou precisar mais de ter aquele operador que tinha 15 anos de experiência para operar determinados processos. Isso vai acabar. Isso vai estar tudo dentro do sistema inteligente. Tá? Assim que vai funcionar. É assim que já é previsto. Diminuir o risco de tomada de decisões. Por que o risco é alto? Porque eu tenho pouca informação. A partir do momento que eu tenho muita informação digital, o que eu faço? Eu diminuo o meu risco de tomada. Porque eu tenho todas as informações ao meu favor. Né? Diminuir operações. Como eu tenho todas as informações, eu vou começar a fazer o quê? Uma automação pontual em relação a isso. A transparência das ações. O que eu faço, eu enxergo, eu vejo a operação. O que é executado é aprendido. São as técnicas de machine learning. Depois eu vou explicar um pouco numa próxima apresentação, quando eu estiver falando de Big Data, mas essa é a ideia, são a digitalização. Eu elimino o meio. Por que eu elimino o meio? Porque da informação que está acontecendo até a minha tomada de decisões, eu não preciso de consolidar o dado. O dado já está em consolidação, ele já está na rede. Eu vou eliminar o erro e o desperdício. Por quê? Porque já está acontecendo em tempo real. Se está acontecendo em tempo real, eu já faço a correção em tempo real. Com isso, o que eu faço? Eu tenho impacto sobre o erro e o desperdício do processo. Com isso, na ponta, eu tenho ganho de tempo. Então, esses são os principais motivos, né, para digitalizar a minha produção. O que é o grande diagnóstico? Se a gente pensar, o grande diferencial, se a gente pensar na indústria, eu tenho indústria. O que eu já tenho? Eu tenho as operações. Isso já existe. O que tem lá? Tem automação. Eu tenho a operação, né, os operadores, né, a ação humana, e as ações de automação. As ações humanas, o que está acontecendo? Quer dizer, é o que ele enxerga. O operador vê o que está acontecendo. E o que a automação entrega? Ela entrega e se responde, né? O que aconteceu? Ele te responde a automação. E por que aconteceu? A automação está lá para isso. Né? Então está lá a indústria.
E agora a nossa camada de IoT, olha que interessante, agora isso muda tudo. Isso é uma camada que ela não existia, ela passa a ter na indústria 4.0. O que ela vai fazer? Qual é o objetivo? Olha, o que vai acontecer? Eu passo a trabalhar em cima de prognóstico. De acordo com todas as tendências que estão sendo o quê? Gravadas. O sistema está aprendendo, a camada de IoT está entregando informações. Então, o que é fora da rotina, olha, na ação humana eu vou saber o que vai acontecer. E dentro da rotina, do que vai acontecer, o que a automação vai fazer? Vai tomar uma ação. Pessoal, isso muda tudo. Isso muda tudo o que a gente compreende como ação operacional, planejamento, qualidade dentro da indústria. Tá? São esperados grandes impactos, mas isso daqui é um resumo bem simples do modelo de indústria 4.0 e como que a IoT entra nesse pilar dessa tecnologia. Bom, nós já falamos de interoperação. O que é interoperação? Interoperação entre máquinas. Uma máquina comandando a outra máquina através dessa rede. Isso, como que eu consigo fazer isso? Se eu já tenho todo o meio, eu tenho as redes. Que rede? Qualquer rede. Todas as máquinas estão interconectadas, né? Então eu tenho aqui as minhas aplicações, olha, todos os meus sistemas e aplicações industriais que estão aqui, conectados no meio. E eu tenho o quê? As máquinas. Quais são as máquinas? Todas as máquinas, os processos que estão dentro da indústria, os sistemas. Né? Bom, se está tudo dentro de uma mídia, dentro de uma rede, o que eu faço? Eu consigo fazer uma máquina conversar com a outra, tomar ação, tomar uma decisão, desde que ele seja programado. Enfim, já está tudo pronto para isso. Essa tecnologia eu chamo de M2M. É Machine to Machine. Tá? Então está aqui. Alguns de vocês talvez já tenham pesquisado isso, mas o M2M é exatamente isso. Se eu tenho todo o conjunto já pré-montado, eu consigo fazer com que as máquinas conversem, vamos dizer assim, entre si. Uma tecnologia importante que nós não poderemos deixar de falar para vocês é o RFID, é o sistema de identificação por radiofrequência, alguns de vocês talvez conheçam, mas na verdade, cada vez mais ele vai ser utilizado. Então, dentro de toda a cadeia produtiva, eu vou ter um tag. Esses tags eles vêm evoluindo cada vez mais em termos de tecnologia. Ele vai ser colado no elemento produtor, mas ele pode estar em tudo. Ele pode estar em robôs autônomos, no material de produção, na matéria-prima, no produto semi-montado, montado, acabado, no pacote, na embalagem, não importa. Ele todo rastreado. A partir do momento que ele está todo rastreado e eu tenho o quê? Diversas tecnologias se conversando entre si, qual é o principal objetivo? Saber em tempo real o que está acontecendo e onde está acontecendo. Com isso, o que eu faço? O sistema ele vai te falar exatamente se ele está caminhando dentro daquilo que você planejou e se está dentro da qualidade esperada. Caso não esteja de alguma conformidade em relação a isso, eu já consigo ter uma atuação direta, trabalhar em modelos de contingenciamento produtivo. Isso é fantástico, porque numa produção que não tem isso, que é uma produção convencional hoje, né, você consegue atuar, mas tudo isso leva um tempo. E a indústria 4.0 preconiza que isso é em tempo real. Então essa tecnologia, ela seguramente ela vai permear e possibilitar com que de fato, né, a utilização sob demanda em relação a isso vai mudar bastante a cara da produção. Bom, se os dados estão todos digitalizados, estão todos na rede, eu tenho algumas tecnologias que eu passo a ter realmente são tecnologias inovativas, né? Uma das tecnologias a partir de toda a digitalização que eu tenho é a virtualização. O que é a virtualização, pessoal? Na prática, é a fábrica toda funcionando dentro do sistema. Eu consigo fazer todo o planejamento produtivo, desde o projeto, do planejamento, a qualidade, como que vai acontecer, como que vão ser as modelagens, como que vai ser a configuração do sistema de PLC, a comunicação, a troca de dados, o contingenciamento, tudo isso de forma virtual. Eu consigo colocar cenários, por exemplo, eu consigo impactar o tempo, o clima de uma determinada produção. Se acontecer uma chuva, quais são os impactos que podem acontecer, toda a cadeia, enfim.
e eu consigo com isso prever. E o sistema pode acontecer em tempo real, programar os processos, e toda interferência que aconteça em tempo real, eu consigo prever cenários através de todo esse processo de virtualização. Então isso essa tecnologia funciona dessa forma. E a realidade aumentada também através de toda a digitalização do processo, esta é fantástica, por quê? Porque é a interação realmente do homem com a máquina, isto é, do homem com a automação. A realidade aumentada vai permitir, por exemplo, se você tiver um problema no equipamento que está no campo, ao você chegar através, por exemplo, aqui no caso nós estamos mostrando uma foto de um óculos, a gente não sabe muito bem, as interfaces elas vêm evoluindo bastante, mas o que acontece? Eu já consigo identificar no dispositivo, através de uma informação que chega até mim de forma digital, eu sei que o status que está esse dispositivo, eu posso ler o manual dele, saber as correções, fazer uma atuação já imediata do elemento e já ver em tempo real a correção disso no processo. Então isso também muda todo o formato de uma manutenção, de uma atuação em campo, enfim, graças à digitalização de dados. Bom, quando a gente pensa agora em automação, em arquitetura e a gente pensa no IoT, então a gente vai pegar a nossa arquitetura de automação que já existe, então está aqui o sistema de controle, é o convencional, claro, com tecnologias complementares, mas ela está ali para fazer o quê? O controle operacional da planta, né? E eu posso ter o quê? Uma camada adicional de IoT, vou juntar tudo isso, olha, eu vou levar para controle, vou levar todas as informações de IoT para os sistemas de aplicações e vou juntar tudo onde? Tudo no Big Data. Eu vou falar depois disso, numa outra oportunidade. E aí, o que eu passo a ter dentro disso? Análise, via cloud. E aí, qual é o objetivo final, na ponta? Trabalhar com sistemas de prognóstico, tomadas de decisões, alterar de sobremaneira a operação, planejamento, qualidade, manutenção, enfim, tudo aquilo é uma indústria digital onde ela trabalha por toda forma de antecipação, ganhando tempo, alterando modelos de erro, enfim, produtivo. Esta é uma arquitetura. Então, se vocês agora forem projetar uma arquitetura de automação industrial, né, nos moldes aderente à indústria 4.0, vocês vão ter que considerar, né, a camada de IoT. Eu só quero falar um pouquinho para vocês de protocolos, porque eu separei aqui para vocês entenderem um pouquinho o IoT e o IoT, né? O IoT normalmente a gente teria um protocolo que está sendo muito aderente. Eu falo muito aderente, eu falo que é o que está sendo usado, porque pessoal, o que eu já disse a vocês, tudo isso está mudando muito, tudo isso é muito dinâmico, tudo isso é muito rápido, mas hoje está sendo muito bem aceito o MQTT. Ele tem um princípio o quê? De publicar e ler as informações. E, normalmente eu vou aplicar no IoT, por quê? Porque ele vai sempre produzir e jogar informação para o cloud. Então esse é o conceito de produzir e consumir dado dentro do MQTT, tá? E o IoT, lembra, é para aplicação crítica, então eu preciso de ter uma interoperabilidade de dados, né? Porque eu posso usar inclusive para controle. Então o que eu passo a usar? Os protocolos existentes, como por exemplo TCP/IP, Profinet, e ele vai vir uma camada, entrar, por exemplo, num sistema de comunicação, por exemplo, no OPC-UA, que é o que é de mais atual hoje, tá? Em relação à parte de conexão. E aí você vai gerar aqueles modelos que eu já expliquei, né? Os web services, os objetos que vão trocar essas informações, mas enfim, está aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? Se eu for usar simplesmente o IoT, eu posso usar aí um protocolo de MQTT que vai me atender plenamente, ele é simples de utilizar e, enfim, vai atender a minha necessidade. Quando eu penso em camada de internet das coisas, né, vamos falar um pouquinho da segurança. Ah, mas é um dado que eu posso jogar simplesmente, por exemplo, uma conexão sem fio, comunicando, por exemplo, com uma rede Wi-Fi, só gerando dados e consumindo e fica aberto para todo mundo? Não. O protocolo deve permitir a segurança do dado, e é que eu passei para vocês, normalmente o modelo, o MQTT tem esse modelo de segurança para vocês verem. Então, como é que ele funciona? Eu tenho um dado, né? Então ele gera um token randômico, né? Ele fica trocando essas informações. Aí eu tenho uma área de conexão, né? Que eu vou fazer a conexão do dado. Aí eu tenho uma chave de acesso única para cada dispositivo ou device. Aí ele faz o quê? Uma encriptografia.
Aí ele faz uma autenticação, aí ele entra na camada do antivírus para ver se tem e entra no firewall de rede. Pronto. Essas camadas todas, lembra? São camadas que elas têm que ser rompidas para que isso esteja dentro do quê? Da troca de dados dentro do meu cybersistema, né? Vamos por assim dizer. E isso demonstra realmente que o sistema, o protocolo ele deve permitir essa segurança, e o projeto de segurança ele deve ter que ser contemplado para que realmente ele aconteça de forma tranquila dentro da planta. Vamos tentar aqui passar para vocês a ideia de implantação, claro, como sempre, de forma muito simples, mas que tem algumas diretrizes para vocês. Poxa, Ventureiro, eu já queria começar a criar alguns projetos, quais são as diretrizes que eu devo levar em consideração? Então, vamos tomar nota de algumas coisas aqui, tá? O objetivo, digitalizar para tomar decisões. Esse é o objetivo da IoT, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Tomar decisões a partir de informações digitais de planta, tá? Por complemento. Depois, primeiro, o que eu vou fazer? Vou separar a camada de automação, lembra lá? Separar, né? Camada de automação e criar o quê? As tabelas de informações. Por que eu vou criar a tabela de informações? O que é aquilo que é importante para me tomar a decisão? Por quê? Porque vai gerar aqueles objetos, lembra dos objetos, dos web services, do I4.0 lá no RAM, enfim, isso aí eu já expliquei para vocês. Depois eu vou fazer o quê? Digitalizar os sinais das coisas para completar a tabela de dados. Então vamos imaginar assim, ó, você vai chegar na indústria e já tem automação. Mas existe lá um dispositivo que está lá na máquina, é um equipamento que tem um movimento, mas ele não tem automação nenhuma. Mas aquele movimento que ele é existente, ele é importante para você saber, para tomar uma decisão caso ocorra alguma coisa, tanto no nível de planejamento, quanto no nível de qualidade, quanto no nível de manutenção, alguma coisa desse tipo. Então o que você tem que fazer? Tem que digitalizar ele. Mas como que eu faço isso? Você tem que pegar aquele sinal, colocar num módulo IoT e jogar na rede. É isso que você tem que fazer. A digitalização acontece nesse formato. Depois, o que você vai fazer? Conectar outras redes. Aí você tem a rede da gestão, da manutenção, planejamento, qualidade. Olha, laboratório. Você faz o quê? Pega todas as redes, todas as informações que existem, gera as tabelas. Que tabela? Tabela para você tomar decisões. Todos 100% dos dados? Não. Os dados que são importantes para tomar. Junta essas redes, física e logicamente, e coloca tudo isso no sistema. Tá? Isso é convergência, também já falamos. Tá? Depois, você vai conectar ao mundo externo, logística, fornecedores, clima. Isso é a nossa camada de IoT. Observe, estou juntando mais, estou criando mais objetos de dados. Depois, quais os conjuntos de informações formam cenários para tomar decisões? Aí o que você faz? Você começa a juntar as peças. Né? Por exemplo, se você é altamente, se sua planta é altamente sensível a uma determinada informação de variabilidade de clima, e você tem isso em tempo real, por exemplo, você pega um dado, um XML do clima-tempo, e aquilo gera uma informação importante para você numa previsão de planejamento, você coloca isso no dado, você começa a gerar um modelo. Tá? E isso você vai começar a fazer o quê? Utilizando isso no planejamento. Pessoal, isso é geração de alto impacto na indústria 4.0. Esse é o modelo, essa é a grande ideia de como e assim funciona. Bom, com isso a gente pode concluir então que a digitalização, que esse é o nosso tema, né, do IoT, dos processos de toda a cadeia produtiva da indústria, é a base da indústria 4.0. Esse é o objetivo da gente ter falado aqui. Utilização de IoT para a indústria 4.0. Né? Nós estamos falando de automação industrial, nosso foco do nosso trabalho. Com as camadas de IoT, IoT que possível. A IoT era o quê? O planejamento, o controle, rastrear toda a produção. Tanto por simulação digital, como nós vimos na virtualização. Lembra? Eu vou digitalizar também para fazer a virtualização, essa simulação. Quanto por virtualização, ganhando tempo de tomada de decisões. Essa é a grande ideia. E reduzir custos, né? Isto é, um novo formato da indústria. Pessoal, então tá aí mais uma apresentação voltada especificamente com o tema da indústria 4.0. Espero ter podido contribuir com vocês com um pouco de. Tentei juntar o máximo de informações e simplificar o máximo. Tem muita coisa aqui nessa engenharia que fala sobre isso. Mas às vezes confunde muito, mas se vocês conseguirem pegar um pouquinho do que está aqui, já começarem a colocar alguma coisa em prática, eu tenho certeza que vocês vão começar a trabalhar com projetos aderentes aí nessa camada de IoT, na indústria, e com certeza vão ter sucesso. E aí vocês continuem os estudos de vocês e a gente fica à disposição, tem os nossos dados. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, fico à disposição, desejo a vocês uma boa sorte e muito obrigado. Até a próxima.